Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E o 7º episódio da 3ª temporada do nosso podcast Ecológica é sobre economia circular no quadro Enciclopédia Ambiental. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2023. Vamos ao nosso episódio de hoje, Transformando a Economia, Origem, Benefícios e como implementar a economia circular para um futuro sustentável no nosso quadro Enciclopédia Ambiental. Enciclopédia Ambiental, um quadro que elucida processos, fenômenos, tudo que se refere à temática socioambiental. A economia circular é um conceito que surgiu como resposta aos desafios da economia linear, que se baseia na extração, produção, consumo e descarte de produtos e materiais, gerando grandes quantidades de resíduos e assim impactando o meio ambiente de forma negativa. A ideia da economia circular é criar um sistema mais sustentável em que os recursos são usados de maneira mais eficiente e os resíduos são transformados em recursos valiosos. Sendo assim, a economia circular é um modelo econômico que busca maximizar a eficiência no uso dos recursos naturais e minimizar os resíduos e a poluição gerados pela atividade humana, em vez de seguir o modelo tradicional de pegar, usar e jogar fora, que é o modelo, da economia linear. A economia circular propõe uma abordagem de ciclo fechado, em que os produtos e materiais são reutilizados e reciclados em vez de serem descartados. A origem da economia circular remonta à década de 1960 e às ideias do economista britânico Kenneth Bowden, que propôs a ideia de uma economia em que os fluxos de materiais e energia imitassem os ciclos naturais. Kenneth Bowden previu uma mudança de paradigma da economia do cowboy para a economia do astronauta, em que nessa economia do astronauta o planeta Terra é uma espécie de espaçonave, ou seja, um sistema fechado, onde fica reconhecido a limitação dos recursos naturais. Ou seja, em 1966, Bowden já tinha consciência, já tinha a percepção de que o sistema circular era um pré-requisito para a manutenção da vida humana na Terra. Então, em 1966, essa percepção, essa noção já era sentida. Nos anos das décadas de 1970 e 1980, a ideia de economia circular ganhou força no movimento ambientalista e no conceito de ecodesign, que buscava integrar a preocupação com o meio ambiente na concepção de produtos e processos. Sendo que o conceito de economia circular foi abordado pela primeira vez em 1990 pelos economistas britânicos Peirce e Turner, que apontaram que uma economia tradicional aberta foi desenvolvida sem uma tendência de reciclar, o que se refletia em considerar o meio ambiente como uma mera reserva de matérias-primas e resíduos. Eles então introduziram o conceito de sistema econômico circular baseados na ideia de Kenneth Bowden. Hoje em dia, a economia circular é vista como uma abordagem fundamental para a transição para uma economia mais sustentável, capaz de reduzir o impacto ambiental, gerar benefícios econômicos e sociais, além de promover a inovação. A estrutura da economia circular é baseada em 3 princípios fundamentais. Primeiro, design circular, onde os produtos e materiais devem ser projetados para serem reutilizados, reparados e reciclados, com foco na redução da quantidade de resíduos e na maximização do uso dos recursos. Segundo, ciclo de vida prolongado, em que os materiais e produtos devem ser mantidos em uso pelo maior tempo possível, por meio de manutenção, reparação e reutilização. E em terceiro, regeneração de sistemas naturais, pois a economia circular busca reduzir o impacto ambiental da atividade humana e promover a regeneração dos ecossistemas e da biodiversidade. Esses são os
três princípios básicos e fundamentais da estrutura da economia circular. Os benefícios de se adotar um sistema econômico circular, né, de fazer a transição do modelo econômico linear, que é esse atual que nós temos, para uma economia circular, são vários, né? São diversos benefícios, dos quais eu destaco 4, né? Eu aponto e destaco 4 aqui, que são, primeiro, redução da extração de recursos naturais, uma vez que a economia circular busca minimizar a extração de recursos naturais, aproveitando ao máximo os materiais e os produtos já existentes. E isso é uma vantagem, né? Um grande benefício, porque os recursos, em sua maioria, né? Os recursos naturais, em sua maioria, não são renováveis. E aqueles que são renováveis, nós estamos, nesse modelo atual de economia linear, nós estamos o quê? Extraindo, explorando numa velocidade, num ritmo, numa frequência muito maior do que o planeta é capaz de repor. Então, se nós estamos tornando os recursos renováveis, não renováveis, por conta da velocidade de extração e de exploração, velocidade e ritmo, aqueles que nem sequer são renováveis vão se esgotar muito mais rápido, já que os renováveis já estão se esgotando pelo nosso ritmo, pela nossa velocidade de exploração e extração. Então, a economia circular tem essa vantagem, esse benefício de reduzir a extração dos recursos naturais a partir do momento que existe um aproveitamento máximo dos materiais e dos produtos já existentes. Mas esse não é o único benefício, esse é o primeiro de muitos benefícios que, como eu falei aqui, irei apontar 4. Esse é o primeiro dos 4 que eu irei apontar. O segundo benefício é redução de resíduos e de emissões ao reutilizar e reciclar materiais. Por quê? A economia circular, ela reduz a quantidade de resíduos gerados e também a quantidade de emissões geradas pelas atividades humanas. Por que há essa redução? Porque ela reaproveita os materiais e os produtos existentes. Então, aquele material, aquele produto que na economia linear vai ser descartado, vai ser jogado fora, vai para o lixo, no modelo de economia circular, ele não é descartado, ele não é jogado fora, ele é reaproveitado, ele volta para a cadeia de produção, voltando como matéria-prima. Assim, ele não só reduz a extração, porque ele é reintroduzido na cadeia, no processo produtivo, né? Como também ele não vai para o lixo. Então, na hora que você pega esses materiais, esses produtos que seriam descartados e reintegra ele no processo produtivo, você não só está eliminando a geração de resíduos, né? Eliminando não, você está reduzindo. Você não só está reduzindo a geração de resíduos, como também está gerando a redução da extração, por estar incorporando esses materiais e esses produtos no ciclo produtivo. Assim, nós temos a redução na geração de resíduos, porque aquele material e aquele produto que, nesse modelo atual de economia que nós vivemos, que é a economia linear, que seria jogado fora, que seria descartado, ele é reintegrado no processo, como matéria-prima. Então, nós temos aí a redução de geração de resíduos, ao mesmo tempo que temos também a redução na extração, porque agora eu não vou precisar mais de extrair recurso natural para produzir determinado produto, porque eu tenho ali produtos e materiais reciclados que seriam jogados fora, que seriam descartados e que seria uma geração de resíduo. Agora eu tenho esses materiais, esses produtos reintegrados na minha cadeia produtiva, na fase inicial do processo, como matéria-prima. Então, é um ciclo circular, né? Tá vendo? É um ciclo, né? É um sistema circular, onde as coisas vão tendo aquela circularidade, vão rodando, vão girando. E não há desperdício, não há geração de resíduo, não é que não há geração de resíduo, não há
excesso de geração de resíduo, não há excesso de extração dos recursos naturais, há um consumo consciente dos recursos, há uma geração consciente desses resíduos, né? Há uma gestão mais eficiente, mais sustentável. Isso sem falar nas reduções das emissões, né? Porque à medida que você reduz a geração de resíduos, você automaticamente também reduz as emissões, porque aí você não está tendo acúmulo de resíduos ali para estar se decompondo e gerando todas as emissões que o processo de decomposição dos materiais geram. E esses foram somente os 2 benefícios da economia circular, 2 dos vários benefícios que esse modelo traz e dos 4 que eu estou trazendo aqui para vocês. Continuando então aqui, o terceiro benefício é a geração de emprego. A economia circular, ela pode e gera novas oportunidades de emprego em áreas como reciclagem, reparação e manutenção de produtos, porque agora, dentro do modelo de economia circular, vai precisar de reciclar os produtos e os materiais para que eles possam ser reintegrados de novo no ciclo produtivo. Então, vai gerar emprego nessa área de reciclagem, vai também gerar emprego na área de reparação e manutenção dos produtos, porque a ideia da economia circular não é justamente de maximizar, reaproveitar, reutilizar os produtos. Então, se a ideia é maximizar o uso dos produtos, reaproveitando, reutilizando, reparando, dando manutenção, então vai também surgir vagas, né, dentro dessas áreas de manutenção e de reparo de produtos. Mas não é só dentro dessas áreas que as ofertas, que as vagas surgem, né, que o emprego é gerado. Existem outras áreas também. E aí que vem o quarto benefício, que é o estímulo à inovação, pois a economia circular, ela estimula a inovação em áreas como criação de novos materiais, processos de produção mais eficiente, produtos mais duráveis, e aí dentro dessas áreas em que a inovação será estimulada, nós temos também geração de emprego, porque nós iremos precisar de profissionais para criar novos materiais, profissionais para criar processos de produção mais eficientes, profissionais para criar produtos mais duráveis. Então, não temos geração de emprego somente em áreas de reciclagem, reparação e manutenção de produtos. Temos também a criação, a geração de emprego em áreas também da criação de processos de produção, de materiais, de produtos mais duráveis, né? Então, é todo um sistema. E esses são os 4 benefícios de muitos outros que a economia circular tem. E para implementar a economia circular, é preciso adotar uma abordagem integrada que envolva todos os agentes da cadeia de produção e consumo, desde a concepção de produto, né, desde a ideia de produto até a gestão de resíduos. Algumas das medidas que podem ser adotadas são adotar práticas de ecodesign e produção mais limpa, com foco na redução de resíduos e emissões, promover a reutilização e a reparação dos produtos por meio de políticas públicas e incentivos, investir em tecnologias de reciclagem e tratamento de resíduos, visando maximizar a recuperação de materiais e a redução da quantidade de resíduos destinados a aterros, fomentar a economia colaborativa por meio de compartilhamento de recursos e de criação de redes de troca de produtos e serviços, estimular a educação e conscientização da população sobre a importância da economia circular e do consumo consciente, e também fortalecer a cooperação entre setores público e privado com o objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento de novas soluções para a economia circular, dentre outras várias práticas que podem ser adotadas para implementar a economia circular. Essas são só algumas das muitas práticas. No entanto, a implementação da economia circular envolve desafios e demanda mudanças estruturais em diversos setores da economia. Porém, os benefícios sociais, econômicos e ambientais que podem ser gerados pela economia circular
Esses benefícios tornam essa abordagem uma opção cada vez mais atraente para as empresas e governos que buscam promover a sustentabilidade e a inovação, além desse modelo ser o único que o planeta comporta e comportará daqui para frente, pois os nossos recursos naturais, em sua maioria, são não renováveis, como eu acabei de falar aqui, e estão sendo extraídos num ritmo, numa velocidade próxima ao esgotamento dos mesmos. E os recursos que são renováveis, o planeta não está conseguindo mais, não está dando mais conta de os renovar no ritmo e na velocidade que estão sendo por nós consumido e explorado, podendo também atingir o esgotamento, sem falar nos resíduos em que estamos gerando em todo esse processo de consumo, de extração, de exploração, que é o processo do modelo atual da economia linear. Esses resíduos todos estão sendo gerados e estão sendo descartados, né, jogando fora, mas como um autor desconhecido já disse, eu inclusive gosto muito dessa fala dele e uso até bastante, por ser uma fala coerente e real, do ponto de vista do planeta, essa é a fala desse autor desconhecido, do ponto de vista do planeta, não existe jogar fora. Então, diante desses fatores todos, a economia circular é a única que é e será viável para nós daqui para frente. Em suma, a economia circular é uma abordagem fundamental para a transição para uma economia mais sustentável, capaz de reduzir o impacto socioambiental, gerar benefícios econômicos e sociais e também ambientais, além de promover a inovação e ser a única economia capaz de ser suportada pelo planeta. E antes de finalizar o episódio, um adendo a título informativo para aqueles e aquelas que notaram nos primeiros minutos desse episódio a minha voz diferente do habitual, a minha voz mais anasalada, né? Fortemente anasalada, inclusive. Bom, então eu gostaria de esclarecer para vocês que tiveram essa percepção que a minha voz estava, né, anasalada em virtude, né, em consequência de uma crise de rinite que começou na sexta-feira, dia 14 de abril, e que veio se prolongando, né, se estendendo até o dia de hoje. Ela teve o ápice, né, a crise teve o ápice no final de semana, até segunda-feira, então sábado, domingo e segunda-feira estava no ápice da crise. E quando foi ontem, eu já comecei a apresentar melhoras e hoje também já estou tendo melhoras, né, não estou mais espirrando constante e tudo. Porém, ainda estou com a voz anasalada. Não tão fortemente quanto no final de semana, né? No final de semana, quando a crise estava no ápice, minha voz ainda estava muito mais anasalada do que a voz do início do episódio. Mas depois foi melhorando, né? À medida que eu fui tomando remédio, o tempo foi passando, foi melhorando até hoje chegar no nível que vocês perceberam no início do episódio. Mas aí eu notei que, apesar de ter melhorado um pouco, eu ainda estava com a voz anasalada, então decidi interromper as gravações, né, a gravação do episódio, e fazer uma pausa para novamente tomar o remédio, mas aí não foi mais para tomar o remédio para a crise em si, porque ela já estava mais contida. Então, resolvi tomar remédio mais para ver se surtiria efeito na questão da voz. Então, fiz essa pausa, tomei o remédio, hidratei também a garganta, né? Enfim, tomei os cuidados, né, as precauções que deveria ser feita e acabou surtindo um leve efeito, tanto que depois dos primeiros minutos a voz, apesar de continuar anasalada, não fica tão anasalada, né, tão fortemente anasalada quanto a dos primeiros minutos. Isso por conta dessa pausa, desse intervalo que eu fiz e onde eu descansei a voz e também hidratei e tomei os remédios. Então, era isso, o adendo que eu tinha para fazer a respeito da minha voz. Porém, eu acredito que eu vou fazer também um outro adendo, que é sobre os próximos episódios. Eu não vou garantir que haverá próximos episódios por agora, pelo fato de que eu estou novamente com alguns compromissos e eu não sei se eu conseguirei conciliar esses compromissos que eu venho tendo com os episódios do podcast, né, com a elaboração dos roteiros, né, a pesquisa dos roteiros, a elaboração dos roteiros e a gravação dos episódios, porque sou eu quem faço tudo aqui do podcast, eu que pesquiso os assuntos, eu que faço o roteiro, eu que
gravo e tudo mais. Então, eu não sei se eu irei conciliar, né? Se eu irei conseguir conciliar os meus compromissos com todo esse trabalho que o podcast demanda. Espero que sim, mas não sei se isso será possível. Então, por isso que eu não vou garantir que haverá um 8º episódio daí por diante. Entretanto, não é o fim do podcast, não. É aquele famoso hiato, né? Até eu me ajeitar nos meus compromissos. Mas, para vocês não ficarem perdidos em relação ao andamento do podcast, eu sugiro que vocês me sigam nas minhas redes sociais, em especial no Instagram, que é o @TatiArcosta. Por lá vocês serão informados a respeito dos desdobramentos do podcast, se haverá um 8º episódio por agora, ou se eu já vou fazer o hiato já a partir desse 7º episódio e sendo o 8º depois. Enfim, aí para quem quiser, né, saber mais sobre os desdobramentos do podcast, também ficar também ligado, né, antenado, atualizado sobre questões de meio ambiente e sustentabilidade, pode me seguir e me acompanhar lá no Tati Arcosta para ser informado não só sobre esse hiato, que ele vai acontecer, isso é fato, o hiato dessa temporada ele vai acontecer, eu só não sei se ele vai acontecer já na próxima semana, não sei se esse vai ser o último episódio antes do hiato, ou se ainda teremos mais 1, 2 ou 3 ou quantos episódios antes do hiato. Eu sei que esse hiato realmente ele irá acontecer porque vai ser inevitável, não tem como eu realmente não fazer o hiato. Eu só esperava que esse hiato fosse acontecer em junho, julho. Eu acreditava que o hiato viria entre junho e julho. Mas surgiram aí algumas demandas por agora e eu não sei se eu vou conseguir levar os episódios da 3ª temporada até junho, julho, para poder fazer o hiato nessa época como eu tinha planejado e como eu estava querendo. Se for possível, ótimo, maravilha. Então, vocês já ficam aqui desde já informados que haverá um hiato na temporada, né, uma pausa dos episódios inéditos a partir de junho ou julho. Caso eu não consiga, e eu acredito e creio que eu não irei conseguir, por conta dessas novas demandas que surgiram, que eu não estava esperando, é provável que esse hiato, né, essa pausa dos novos episódios ocorra por agora, né, entre abril a maio. Mas aí, como eu já falei, é só me seguir lá no no Tati Arcosta no Instagram, que vocês terão em primeira mão as notícias sobre esse hiato, né, de quando que ele vai acontecer, se vai ser por agora, né, e quando exatamente no agora, ou se vai ser mais lá pra frente, e quando exatamente lá pra frente, né, e lá não é só sobre o podcast que vocês irão ficar informados, como também já disse aqui anteriormente, só tô reforçando, né, tô repetindo para reforçar, lá também vocês ficarão sabendo sobre tudo a respeito de meio ambiente e sustentabilidade. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.